Estamos felizes, estamos alegres, porque estamos aqui, nesse estúdio, com esse painel de LED atrás, representando a cidade de Jerusalém. Só que não, estamos em Israel e essa é a série Jesus. Estamos caminhando nos passos dele e temos o privilégio e a alegria de chegar até você agora com uma mensagem que, em nome de Jesus, vai renovar a sua esperança. Amém? É que, como eu posso explicar para vocês, esse pessoal que está aqui em Israel, eles já fizeram de tudo, irmão. Já batizaram no Jordão, nós já vamos estar mais fingindo costume. Porque não é fácil, irmão, fingir costume aqui não. O povo tá tudo desidratado, nós já choramos as lágrimas de vocês que estão no Brasil, de todo mundo. Porque é muito maravilhoso. Pelo sininho dos irmãos. Não. E você lembra, curte o vídeo, comenta, compartilha. Nossa, que... Quando você assistir essa série, você vai perceber que algumas mensagens você já ouviu. Mas existem coisas que são renovadas e uma delas é a mensagem. E a geografia do lugar altera a forma, prepara o coração de uma maneira diferente, como uma terra úmida quando lançada a semente. É mais ou menos dessa maneira que acontece. Hoje, quando pensava nessa série, me lembrei de uma mensagem que mudou muito da minha maneira de ver Jesus de forma radical. Quando as pessoas me encontram, às vezes nos aeroportos da vida, elas dizem para mim: eu gosto da maneira que você fala sobre Jesus. Eu acho legal, eu consigo entender mais fácil. E eu vou falar para você, eu acho legal falar de Jesus desse jeitinho. Eu queria falar de outro. Eu queria falar de Jesus, mas assim, de um jeito mais polido, mais chique, mais vocês, mais cara de rico, sabe? Mais, olha, conforme vemos nos escritos, aqui outrora, usar um vernáculo mais apurado. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo ele, eu encontro tanta simplicidade, eu encontro tanta pureza, tanta clareza no jeito de comunicar. Ele veio e tornou acessível a todos algo que estava fechado em circuitos de religião. Jesus sentou com quem a religião nunca havia sentado, por exemplo. Ele andou com quem nunca ninguém tinha andado. Ele jantou com quem ninguém da religião teria coragem de jantar. Entende? Só Jesus pode fazer uma coisa dessa. Ou seja, ele quebrou paradigmas e o nosso prazer é ser a cada dia mais parecido com ele. E confesso para você que falar de Jesus desse jeito, conforme o que diz nos evangelhos, é leve, é apaixonante. Tem uma série agora chamada The Chosen. Estou fazendo propaganda de graça, quero que milhares vejam mesmo. Mas eu gosto de ver Jesus daquele jeitinho, sabe? Aquele jeitinho. Eu assisto, irmão, eu choro de me acabar. Eu vejo às vezes 3 vezes o mesmo episódio, se deixar, porque eu fico vendo, não pode. Aí eu vou pra Bíblia, nem tudo tá aqui. É um Jesus mais Disney. Mas aquele jeitinho, aquele jeito de olhar, é a forma que eu imagino Jesus, o jeitinho que ele olhava. Não era algo seco, não era algo sem paixão, não era algo sistemático, era orgânico. Jesus fluía pelo caminho, as coisas aconteciam. Eu imagino que os discípulos tinham uma surpresa toda hora, olhava para eles e diziam: que é isso? Mais uma forma, mais uma faceta de Jesus vai sendo apresentada. Só que havia uma expectativa sobre ele, havia uma expectativa sobre o Messias. Ou seja, todas as vezes que Jesus fazia algo, quebrava a expectativa, era ainda mais impactante. Como por exemplo, o Shabat, o sábado. Quando nós vemos Jesus curando no sábado, para nós é Jesus, pronto, ele é assim. O amor está acima de tudo, ele faz porque ama, é filho. Agora a lei fica inquieta: não, tem que respeitar o dia, não pode. E Jesus diz: mas o que é mais importante?
Sabe, Jesus ia quebrando paradigmas, ia ficando cada vez mais famoso pela forma que agia, só que à medida com que isso acontecia, também havia distanciamento, porque fama distancia a pessoa. E de uma certa forma, quando você se torna muito conhecido, você já não consegue mais viver uma vida tão normal, sabe? Você não tem mais a mesma liberdade. E as pessoas não têm mais a mesma liberdade com você. E não é porque você não as dá, é porque elas pensam que não tem mais. Você já ouviu alguém te falando assim, ai, quando você era pobre, você era mais legal? Você já viu isso? É que tem gente que fica meio nojentinho mesmo, mas tem gente que é tudo igual, irmão. Irmão, tem gente que é igual, a vida é igual, só que agora ele usa uns negocinhos mais carinho, e o povo diz, nossa, que ceboso. Não, irmão, que pode fazer o quê? Vai ficar com inveja? Lembra da mensagem? Você lembra, se você pode, não pode, deixa, mas ele pode, deixa andar. Mas a gente fica assim, mas quando ele andava assim, ele vinha na nossa casa. Não, irmão, que não é tão assim também a vida, igual você pensa às vezes. Então você tem que imaginar que Jesus, irmão, está cada dia mais famoso e as pessoas estão cada dia com mais medo, às vezes, de chegar perto. E outra, existe um prisma colocado na cabeça de uma visão sobre Jesus equivocada. Então agora não é mais tão simples chegar perto de Jesus. Quando ele era só o filho da Maria, que morava em Nazaré, que a gente via ali na padaria, era mais fácil, mas agora todo mundo só fala dele. Ah, mas agora não mudou. Eu tenho um pavor de gente que fica nervoso, que era meu amigo, quando encontra eu. Fico, nossa, nada a ver. Irmão, eu sou o mesmo? E eu tenho isso aqui. Imagina as pessoas com Jesus, irmão, um hype explodido. Imagina o povo que andava com ele em Nazaré. Fala assim, que é isso, hein? Jesus, hein? Tá famoso, hein? Nunca mais veio aqui em Nazaré. Ele foi, irmão. Ele foi, mas foi o lugar que ele fez menos milagres, porque as pessoas não conseguiam reagir a ele. As pessoas não acreditavam. Só que o que me impacta aqui agora é o texto que nós vamos ler. Porque Jesus está cercado de uma multidão e tem pessoas que ainda não entenderam quem é Jesus, e a gente vai ver agora. Talvez de uma perspectiva diferente que a gente não observa, porque celebramos o milagre, mas não vemos o processo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, verso 43, diz: uma mulher tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastou todos os seus sustentos com médicos. E ela não podia ser curada por ninguém. Então, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: alguém me tocou. Quando todos se perguntavam quem era, Pedro disse: quem me tocou? Como assim, Jesus? Se a multidão te aperta e pressiona e o Senhor diz quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se dele, veio tremendo e se jogou nos pés dele, dizendo perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente, dizendo: eu não toquei no Senhor, eu toquei no teu vestido. Todas as vezes que eu prego o Evangelho, algumas coisas acontecem pelo poder do Evangelho. Primeiro, as pessoas são convencidas dos seus pecados, porque essa é a obra do Espírito Santo, não é do pregador, é da palavra, é o Espírito Santo que convence. Então a obra do Espírito é essa, ela convence o homem. Então essas pessoas rendem-se a Jesus, entregam-se a Ele. E tem algo que é muito comum de acontecer. Tem gente que trava, que ouve, acha incrível, acha lindo, maravilhoso, mas não consegue. Trava com a seguinte desculpa: bom, isso é lindo, é maravilhoso, mas não é pra mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que sou ruim, eu sei que eu sou pecador, eu sei que isso aí é maneiro, mas se as pessoas que estão falando pra mim, que estão do meu lado, soubessem o nível de ruim que eu sou, ou o que eu já fiz, os pecados que eu já cometi, essas pessoas jamais me dariam essa palavra, porque eu não mereço isso.
Ou seja, nós olhamos para o que as pessoas pensam e acreditamos isso na conta de Cristo, como se Jesus olhasse para nós e nos medisse da mesma maneira que nós utilizamos para medir os outros. Então, quando nos relacionamos com Jesus, sempre de maneira tímida, medrosa, acanhada, porque temos uma perspectiva sobre Jesus equivocada, olhamos para Ele de maneira diferente. Sabe, de outro modo, a gente tem Jesus que é o oposto do que muitas das vezes nós pensamos, esperando de nós a postura de um filho, por exemplo. Irmão, a postura de um filho, ela é totalmente diferente de um estranho. O filho age como filho, o filho tem liberdade, ele chega pra você na hora que ele quer, ele te interrompe, não importa, se você estiver falando com a pessoa mais importante do mundo, ele chega, puxa a tua blusa, grita com você e não tá nem aí se você tá gravando uma série, se você tá falando com a pessoa mais importante do mundo, ele quer atenção, it doesn't matter, não importa, ele é filho. Só que essa consciência de filho, quando se trata de Jesus, é um pouco difícil. Porque nós distanciamos Jesus da nossa vida, muitas das vezes. E eu confesso para você, muitas pregações são responsáveis por isso. Eu vejo, quando posto alguma mensagem sobre Jesus, algumas vezes, alguém fala, pois é, mas você tem que falar que Ele é a justiça. Mas quem disse que o fato de ser amor não o torna justo? É porque as pessoas associam justiça com peso, com maldade, com vingança. Em outras palavras, o que as pessoas estão dizendo para mim fala que Jesus vai se vingar do pecador. Fala para as pessoas que se elas não forem como Jesus manda, elas vão para o inferno. Irmão, quem disse que o inferno não existe? Quem foi que disse que o inferno não existe? Quem foi que disse que não precisa se arrepender? O problema é que as pessoas travam na faceta de amor de Jesus porque não conseguem se achar amados, não se sentem partes disso, porque a verdadeira mudança não vem pelo medo, vem pelo amor. O próprio Evangelho diz, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós não nos tornamos bons pela violência da cruz, mas sim pelo perdão recebido pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quando nos arrependemos, não é por medo, é por misericórdia de Jesus. Sabe, pelo que Ele fez na cruz. Então, quando eu olho para esse texto de cura, eu sei que todos nós celebramos, mas a forma que o milagre acontece determina muito sobre o relacionamento que temos com Jesus, que é refletido aqui. O que a Bíblia vai dizer é que essa mulher que tem um fluxo de sangue, ela toca na orla das vestes de Jesus, e tem uma explicação por isso. Ela é impura, ela está menstruada, faz 12 anos. E pela lei, quem está nesse fluxo não toca em nada, não abraça ninguém, não tem direito para nada. Então ela não poderia nem sequer estar no meio da multidão. E o primeiro obstáculo que ela tem para chegar a Jesus, até Jesus, é a multidão. E o mundo passaram 2023 anos depois, e o obstáculo das pessoas para chegar a Jesus ainda é a multidão. E às vezes nós somos essa multidão perigosa, de olhares carregados de julgamentos. Sabe, nós às vezes somos essa multidão que expulsa as pessoas da presença de Jesus, que tomamos o lugar de justiça do Eterno e aplicamos a nossa justiça e tiramos gente que nós achamos que não pode, e não deixamos a obra de Cristo ser completada. Todas as vezes que apareço com alguém que é conhecido nesse mundo afora, as pessoas dizem a mesma coisa. Se Jesus entrar, vai ser bem diferente. Porque na cabeça das pessoas tem uma prisão. E eu não estou falando de mudar a vida de pecado, não estou falando de uma coisa. Eu estou falando de um sentimento. Que as pessoas pensam que o Evangelho é prisão. Quando diz a palavra que aquele que conhecer a verdade verdadeiramente vai ser livre. As pessoas veem Jesus de maneira distinta, diferente. E Jesus quer fazer isso ser diferente. Ele começa aqui nos Evangelhos. Uma mulher toca em Jesus na orla do vestido. Por quê? Porque não tem coragem de tocar nele. Porque não tem coragem de fazer o que Jairo, um versículo atrás, fez. Foi na frente de Jesus e disse: Senhor, vai na minha casa, eu quero que o Senhor vá lá, minha filha está para morrer, o Senhor pode ir lá na minha casa? Bom, olha a diferença. A Bíblia diz que Jairo faz isso, mas a mulher não. A mulher chega por trás, toca na orla do vestido, e quando é curada ela não celebra. Ela tenta fugir, ela vai embora por medo de que ela tá na cabecinha dela: bom, eu tornei Jesus impuro, eu tenho que fugir logo daqui antes que alguém perceba o que eu cometi. Bom, se a multidão perceber que eu tô aqui, eu tô com grandes problemas, porque eu não poderia estar no meio de muita gente. E ela tá indo embora. E aí quando isso está acontecendo, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus para.
Sabe, quando Jesus para, a multidão para e ele diz, alguém me tocou, e a cena toda você já viu, você já conhece. Agora, o que a gente precisa ver é essa mulher tremendo de medo, abaixadinha no meio da multidão, aqui, tentando se ocultar, se escondendo, indo embora rápido, indo... Quem são as mulheres aqui? As mulheres, as irmãs, as tops, nós, as caras de rica. Meu Deus, gente, que tanta gente com cara de rico. Irmã, você seja sincero. 5 dias é suficiente, não é? Amém? Os irmãos, amém? O sangue de Jesus tem poder, é suficiente, amém? Não é verdade? Chega uma hora que a gente chega, gente. 5 dias antes a gente começa o sofrimento, 5 dias durante, e depois tem o trauma que tem que ser curado nos próximos dias ainda. Essa mulher tem isso 12 anos. Você tem que imaginar, quem é a mulher aqui sabe que é uma bomba hormonal. A mulher fica brava, tem mulher que bate no marido, tem mulher que faz o homem chorar, tem mulher que chora, porque é muita loucura. Então essa mulher, ela está 12 anos, ela não deve estar bem. Emocionalmente ela deve estar destruída. Espiritualmente ela está extremamente fragilizada. E fisicamente então nem se fala. Sabe, é como se a sensação que essa mulher está dominada já há algum tempo acabou, chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Aí de repente Jesus está chegando na cidade onde ela está. É aqui, nessa área aqui. Jesus está chegando e eu queria que você já começasse a ficar feliz comigo. Jesus está chegando. Aleluia. Jesus está chegando e os problemas dessa mulher vão se resolver. Mas entenda, dentro de um milagre pode ser que aconteça vários milagres juntos. Porque se a gente olhar só para a vida física dela, só tem uma doença, o fluxo. Mas se você olhar para a alma, tem outros problemas. Se você olhar para o espírito, tem um problema ainda muito maior, a ausência dele. Então, aqui a gente começa a conhecer Jesus de verdade. Não o Jesus que o fariseu explicou, não a expectativa dos escribas, não, é o Jesus da Bíblia. Aqui eu começo a conhecer um príncipe, um gentleman, um homem de verdade, que olha no olho, que se importa, que não faz em massa, que cuida do indivíduo, que olha de maneira individual, que se importa com a dor, com a singularidade do ser humano. Ele vai fazer algo impensável para qualquer um de nós, até para o melhor de nós. Ele para no meio de um caos de multidão o tocando e diz: alguém me tocou e eu vou descobrir quem é. Aleluia! Só que essa mulher não quer ser descoberta, mas Jesus está dizendo: eu vou descobrir quem é. Às vezes você não quer ser descoberto, mas Jesus está olhando para você: eu vou descobrir quem é, mesmo já sabendo quem você é, aonde você está, o endereço que você se encontra. Ele já sabe, mas Ele quer te ensinar que Ele se importa. Amém? Eu oro todas as vezes com o mesmo jeitinho de sempre. Eu falo: meu lindo, meu príncipe, meu amado, eu te amo, I love you, Jesus, tu é lindo, precioso. E tem gente que fica assim, porque acha que tem que falar: oh, Pai das luzes, inefável. E Jesus falou assim: fala normal comigo, pô. Em nome de mim mesmo, fala normal comigo. Sabe, a gente cria algumas coisas que Jesus diz: nada, não precisa não, besteira. Olha para mim como eu sou, olha para mim como eu te chamo. Jesus diz: eu não vou mais chamar vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque os amigos sabem aquilo que o Senhor deles está fazendo. Eu sou amigo. Então, bom, eu preciso continuar, porque tem um problemão aqui. A mulher é curada e ela está morrendo de medo porque ela não conheceu Jesus ainda. Ela está assim: e o pau vai torar, vai fechar o tempo pro meu lado. E a multidão ainda começa a se afastar e abrir espaço, e ela começa a se esconder ainda mais, e tem uma confusão grande acontecendo. E aí Jesus não vai desistir. Ela percebe que não vai dar conta de desistir, quando então Jesus vai numa direção, provavelmente, e a mulher vendo que não vai rolar, e ela diz: o senhor achou? Sou eu. Só que ela não está normal, ela está tremendo. Tremendo de medo. Ela diz: fui eu que toquei.
Ela está preocupada com a multidão. Ela diz que ela explica para a multidão. E Jesus está paradinho. Ela está dizendo, mas eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla, na pontinha do teu vestido. Em outras palavras, ela está dizendo, eu não te tornei impuro, eu prometo. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu lugar, eu sei que eu não posso fazer isso aqui. Mas eu resolvi um problema gigante, eu só quero ir embora. O Senhor só me deixa ir embora, eu prometo, eu não te tornei impuro. E aí Jesus diz, nada, Jesus só está olhando para ela. E aqui, Jesus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Curar mais de um problema de uma vez só. Sabe, a gente chega com uma oração. Jesus conhece as orações que a gente nem sabe fazer. A mulher tinha um problema gigante. Provavelmente uma rejeição construída durante os 12 anos. E aí Jesus olha para ela e a interrompe com uma palavra que muda tudo na vida. Jesus olhou para ela e disse, filha, aqui. Ela deve ter ficado assim, what? Eu pensei, a cabecinha dela, eu pensei que eu ia ser apedrejada, que ia dar muito ruim, que esse homem ia me julgar, que esse homem ia me humilhar na frente de todo mundo. E o que ele fez foi me chamar de filha. Lindo. Jesus tinha todos os motivos para esquecer de mim e de você. Jesus tinha todos os motivos e tem para não realizar nenhum plano extraordinário da nossa vida. Sabe, Jesus tem razão suficiente para te mandar embora por justa causa. Jesus tem todos os motivos para rejeitar-nos, porque somos ruins demais. Mas ao invés de fazer isso, Ele olha nos nossos olhos, no meio ao caos das nossas histórias, e nos chama de filho. Porque o que Jesus quer não é só curar o teu corpo físico. Jesus quer curar o teu espírito. Jesus quer curar a tua alma, as tuas emoções, para que você viva uma vida extraordinária na presença dEle. Sabe o que nos trava? A forma errada que olhamos, a maneira que o enxergamos. Se a gente muda a maneira de enxergar, a percepção do milagre é diferente. Jesus olha e diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Só que tinha um problema, ela tinha que ir para o templo, oferecer um sacrifício. E Jesus está dizendo, não precisa de nada não, vai embora, vai em paz, acabou, a tua fé te salvou, vai embora. Tudo que você precisava, você já tem. Você está entendendo? Como resolvemos e como terminamos? Como meu filho. Como meu filho. Que se sente seguro para me parar aonde Ele quiser. Que se sente seguro para falar comigo olhando nos meus olhos. Que se sente seguro e está aprendendo a cada dia que melhor é falar a verdade do que tentar mentir para um pai esperto. Se ele está aprendendo, também está me ensinando. Eu falo para ele, não minta para mim, filho. Supera diferentemente do nosso amor que às vezes seleciona o dele. Não, o dele é puro, é o amor ágape. Então, mudar a maneira de relacionar muda a maneira de enxergar Jesus e viver com Ele. Quer fazer um exercício comigo? Como que você chama o seu pai? Se você tem um. Ou como você chama a pessoa que você mais ama? Eu chamo meu pai de paizinho. Paizinho. Pai. Papai eu não gosto. Mas acho maneiro meus filhos me chamar de papai. Então às vezes eu chamo o meu pai como eu gosto, mas eu também tenho que aprender que tenho que chamar como eu gosto de ser chamado. Como que você acha que Jesus gosta que você o chame? Como você acha que imagina assim, que o Senhor te olha e espera de você? Bom, a mulher ele chamou de filha. Sabe qual é a maior alegria minha com a Serena? Que ela falou papai antes de mamãe.
Papa. E eu já descobri que sou filho há muito tempo, mas o dia que chamei o meu Jesus de papai, devo ter colocado um sorriso no rosto dele. Vamos colocar um sorriso no rosto do nosso Pai. Chegou a hora de vivermos um tempo novo com Jesus, de vida, de alegria, de felicidade, de liberdade, de uma consciência que transcende o que a multidão pensa, do que os outros dizem. O que importa é o que a palavra diz, o que a Bíblia diz e o que o meu amado, meu Jesus, diz sobre mim. Amém. Feche os olhos. Paizinho, meu príncipe amado, amor da minha vida, razão da minha existência, motivo de eu poder viver e falar o que eu mais amo, razão pela família que tenho, motivo do ar que eu respiro. Oh Jesus, obrigado. Teu amor transcende a minha percepção de afeto, Jesus. Teu amor é perfeito. Quando tento me esconder, o Senhor me acha. Quando fujo, o Senhor me encontra. O teu amor de verdade nos persegue. O teu amor vai atrás e acha. Jesus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus? Paizinho lindo e amado, não vamos viver como se fôssemos bastardos. Somos filhos, Jesus. O Senhor nos chamou assim. Se somos teus filhos, podemos ter o direito de te chamar de Pai. Pai, o Senhor conhece nossas dores. O Senhor conhece as nossas dúvidas, nossas tristezas, nossas inquietações. E quando pensamos que tudo acabou, o Senhor aparece na história. E eu confesso para você que algumas coisas me motivaram a falar de novo sobre um assunto tão recorrente. Eu vou falar sobre ansiedade. E o tema da mensagem é ansiedade persistente. Sabe, uma coisa que eu ouvi esses dias e que me colocou uma pulga atrás da orelha e que de uma certa forma me incomodou bastante. Alguém havia dito que a ansiedade é falta de Deus. A ansiedade é falta de fé. E quando eu ouvi isso, eu me incomodei profundamente e busquei algumas respostas no Senhor. E hoje eu quero dividir com você sobre esse sentimento que assola tanta gente, que destrói tantos sentimentos, que coloca pessoas em cama, que traz desejos de morte. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Diz o seguinte a palavra: sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, ele explicava para os seus. Esse é um retrato do início de uma história. Está deixando claro que sempre Jesus se fazia compreendido, principalmente para aqueles que estavam próximos a ele. Mas aí um cenário totalmente novo aparece na história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que o barco se enchia d'água. E ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não está preocupado que a gente vai morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: acalmem, aquieta-te, mar. E o vento cessou, e houve uma grande
calmaria. E Jesus disse: por que vocês ainda estão com medo? Por que vocês ainda não acreditam completamente? Eu lido com pessoas todos os dias. Eu confesso que eu nunca imaginei a proporção das coisas que Deus faria através daquilo que nós estamos fazendo agora, que é pregando o Evangelho de uma maneira simples, para todos. E eu jamais imaginaria que um projeto que nasceu em um teto, um lugar de um restaurante, um mezanino de um restaurante, para 30 pessoas, alcançaria milhões de pessoas. E à medida que o tempo passa, algumas coisas ficam ainda mais latentes para nós que estamos nessa ponta pregando. As necessidades ficam ainda mais latentes e a gente consegue olhar pelas reações e pelas perguntas quais são os problemas do nosso tempo, quais são as aflições deste momento da vida da gente. E a pior de todas, a mais recorrente, a mais assustadora, é a ansiedade. Algumas pessoas nós tratamos através das mensagens, mas outras a gente conversa. E quando eu digo tratar, não estou falando da figura médica, estou falando da figura de conselho, de conforto em algum momento, através da palavra. Mas nós, rotineiramente, conversamos com alguém, seja num ambiente rápido, passageiro como o aeroporto, ou às vezes numa mesa de restaurante, sobre o assunto ansiedade. Agora, nessa semana, a gente teve um contato com uma pessoa muito famosa no Brasil, que estava enfrentando crises de ansiedade absurda, a ponto de parar a carreira, a ponto de desistir de tudo. Eu não estou falando de uma carreira pequena, estou falando de uma carreira gigantesca, de milhares e milhares de pessoas que acompanham e de centenas de famílias que são sustentadas por aquela carreira artística. E aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo, eu também, da tela, da internet, forte, imponente, corajosa, parecia um gatinho escondido atrás de uma mesa, parecia um menino, abrindo o coração e dizendo: olha, eu estou com medo, eu estou com crise de pânico, estou com ansiedade, eu acho que eu não consigo mais. E aí eu estou aqui olhando, e eu sei que aquela pessoa acredita em Deus de todo o coração, e que confia no Senhor de verdade. E eu estou aqui olhando para aquilo, sabendo que falar de Deus de novo parece que não vai fazer tanto sentido, porque aquela pessoa já conhece Deus. E na contrapartida, algumas semanas atrás, alguém me diz publicamente: olha, a ansiedade é falta de Deus. Então, peraí, se a ansiedade é falta de Deus, quem conhece Deus e vive o Evangelho jamais terá ansiedade. Se for desta maneira, quem conhece Jesus está imune às dores da vida e jamais vai ficar com medo do amanhã. Se for assim, discípulo, pelo amor de Deus, você não tem o direito de ficar ansioso. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas estão colocando isso na gente. A gente chega a se perguntar: mas será que é porque eu não confio em Deus de verdade então? Será que o problema sou eu? E quando não questionamos a existência de Deus, olha, mesmo confiando em Deus permaneço ansioso, então Deus não existe. E essa é a realidade da vida. Todos nós somos assolados por esse sentimento todos os dias, de ansiedade, de angústia, porque essa é a vida. A questão é: como eu resolvo isso? E aonde eu encontro as respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me livrar desse sentimento que me aprisiona? E aí eu vou para a palavra. Ah, irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo aquilo que a gente acha, a Bíblia tem certeza e nos explica, tirando aquilo que a gente acha para colocar verdade no nosso espírito. E quando você tiver qualquer dúvida, deixa eu te dar um conselho: vai para a palavra, vai para a Bíblia Sagrada. A palavra nunca vai te colocar em dúvida, ela vai te trazer paz e certeza. Então, se a dúvida é que a ansiedade é a falta de Deus, a palavra vai me trazer certeza que não. Já começamos bem.
A ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade não é falta de fé. Vamos começar a treta. Eu estava conversando com uma garotinha essa semana, e ela me dizia das pressões da vida dela, do tanto de prova que ela tem. Enquanto ela falava, eu comecei a ficar ansioso. Eu desisti do colégio no lugar dela. E eu perguntei para ela, na sua sala muita gente toma medicamento? E ela começou a falar a lista que todo mundo que está na sala dela toma. São todos adolescentes. E eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Essa é a realidade. Doenças que na nossa geração parecia que não eram reais, quando pelo menos eu era adolescente, hoje são reais. Remédios que nem sequer eu sabia o nome, hoje todo adolescente sabe e toma. Então o problema está começando na base, está chegando na nossa fase e parece que tudo vai de mal a pior. E aqui eu vou para a palavra. A palavra começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos e todos aqueles que estavam juntos. Vamos para o outro lado. A ordem é simples, e a ordem vem de Jesus. Jesus está dizendo: entrem no barco, comecem a remar, que nós vamos para o outro lado. E assim acontece. Eles entram no barco, e o caminho em direção ao destino que Jesus havia passado começa. E Jesus é maravilhoso. Ele não está muito preocupado com o que vão dizer, porque enquanto todo mundo remava, Jesus está dormindo. Eu sei que a gente às vezes passa batido nesses exemplos, mas ele era o chefe, irmão. É claro que ele já havia servido muito, e naquele dia não foi diferente. Mas no momento ele está dormindo, e a Bíblia diz que ele está em cima de uma almofada, porque ele não é bobo nem nada. Eu acho fantástico esses detalhes. Ele não só está dormindo, como ele está numa almofada, porque ninguém merece dormir num pau, uma tábua. Não é verdade, irmão? Jesus é inteligente, botou aqui, deu uma coisa arrumadinha, top, e mimiu. Só que olha o detalhe, mais um interessante. Jesus dormiu aonde o barco é controlado, na parte de trás, aonde fica o leme. Jesus dorme ali, uma sonequinha bem top. E aí a Bíblia diz que uma tempestade começa. E a tempestade é assustadora. A Bíblia diz que o vento é forte, as ondas batem, e agora o barco começa a encher-se d'água. A pergunta é: e Jesus? Dormindo na almofadinha dele. A tempestade não acordou Jesus. A tempestade não tirou o sono dele. Eu queria ter o sono de Jesus às vezes, para poder dormir uma noite inteira sem acordar com a serena. É um desabafo. Mas, brincadeiras à parte, Jesus segue dormindo, e ele está no barco no meio daquela tempestade. E os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que o fato de Jesus dormir significa que ele não está preocupado com a morte iminente deles. Então olha que loucura. Jesus está no barco, e a preocupação dos discípulos é: a gente vai morrer, e ele vai seguir dormindo. Eu não sei o que passou na cabeça deles, mas a preocupação deles é: ô Jesus, hello, ei, o senhor não está preocupado que nós vamos morrer, porque nós estamos para morrer, e vai ser daqui a pouco. Nós, se nós não morrer dentro, nós vamos se jogar para morrer fora. Jesus, só um detalhe, veja que interessante. Eu não estou falando de gente que não conhece a Jesus. Eu não estou falando de gente que não andou com Ele, ou que não o ama, ou que não o conhece. Eu estou falando de gente que dorme e acorda com Jesus todos os dias. Agora entenda quão poderosa é a circunstância difícil para nos amedrontar e confundir os nossos sentimentos. Entende que, puxa, esse homem transforma água em vinho, esse homem multiplica pão e peixe, esse homem cura cegos, leprosos, paralíticos, e a minha preocupação é que eu, que sou do time, vou morrer afogado e ele vai ficar dormindo. Entende que o sentimento não tem lógica? Sim ou não? O sentimento
é absurdo e ele não tem lógica. Então eu começo a entender que a ansiedade, esse sentimento, realmente, ele não tem lógica e ele não confia em Deus. Se a ansiedade fosse uma pessoa, essa sim eu poderia dizer que não tem Deus em momento nenhum, porque ela não confia em nada. Ela tira todas as nossas certezas, ela rouba o nosso chão, ela tira as nossas esperanças. Agora, o ansioso, não. O ansioso, ele tem Deus. O ansioso, ele confia no Senhor. Eu sei que às vezes tem uns que não, mas entende, o que eu estou falando é um panótipo geral. Ele conhece ao Senhor, ele já viu Deus fazer coisas extraordinárias. O problema é que quando o sentimento se torna maior do que o indivíduo, quando o sentimento se torna maior do que nós, quando as emoções nos governam e nós deixamos de governar as emoções, aí sim deixamos de confiar em Deus de maneira completa. Aí sim deixamos de ter fé em Deus de maneira completa. Mas entenda que não é a falta de fé que traz ansiedade, é a ansiedade que traz falta de fé. A gente entra numa crise emocional, porque nós como seres humanos temos uma batalha que é anular-nos, que é anular os nossos sentimentos, que é anular as nossas vontades. E entenda, quando eu estou falando disso, eu estou falando de o que o Evangelho diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É que quando eu fiquei aqui travado, eu falei assim, o quê? Como assim? É isso aqui, ó. Entra no barco, que nós vamos para o outro lado. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque podia dar um tsunami na terra, podia dar um furacão, podia cair 19 raios no mesmo barco. Não importa. Ele falou lá, nós vamos, se eu tenho um endereço claro, se eu sei o que sou e quem Deus é em mim, eu não preciso ter medo do que acontece no meio. Eu só preciso ter certeza de como que vai acontecer no final. Eu preciso anular esse tempo passageiro para dizer, Deus, eu sei quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Se Deus me deu uma palavra sobre o amanhã, eu preciso parar de temer o entretempo, sabe? Eu só preciso crer dizendo, sim, Jesus, se o Senhor falou que nós vamos para o outro lado, não importa, vou ficar tirando água do barco até o Senhor acordar e falar, aquieta-te vento, acalma mar, porque eu ainda permaneço no barco. Entende? Não, agora vamos resolver a treta. Porque tem gente que ainda vai sair de uma mensagem como essa assim, dizendo, bom, e a vida continua o caos. É verdade? Tem gente que ainda pode terminar esse vídeo dizendo, eu cansei, eu não aguento mais, eu até queria crer no que esse garotinho está falando aí, mas eu durmo e acordo com o mesmo sentimento. Eu quero que a gente descortine as nossas emoções. Vamos descortinar o que a gente pensa. Se os discípulos vendo Jesus no barco, aquilo não era suficiente, sejamos sinceros, que também não nos é suficiente saber que Jesus está no controle da nossa história. A gente tem que ser sincero. Pensa, irmãos, a gente se move pela fé. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas entenda que nós não vemos Jesus aqui. Alguém está vendo? Só porque eu tenho um pouco de medo de você. Ninguém. Mas pela fé nós podemos saber e sentir que Ele é real, verdadeiro e está aqui através do seu Espírito Santo. Concordamos? Ah, que bom. Concordamos então. Então vocês estão reconhecendo que mesmo sabendo e tendo certeza que Ele está no barco, isso não é suficiente. Vocês são ruins mesmos. Nós somos. Eu também sou assim. E eu tive já centenas de provas contra mim, dizendo que é isso que eu sou. Eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus bonitinho para todo mundo, mas tem dia que eu estou assim, será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está se importando com aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor sabe das responsabilidades que eu tenho? E eu sei que Ele está no controle, porque eu já vi a prova desse controle centenas de vezes, mas sempre tem um amanhã que vai precisar que eu saiba de novo. Então sejamos sinceros, saber que Ele está no barco não é suficiente. Eu sei que a nossa humanidade é difícil, mas entenda que
tem uma coisa que acalma mais os discípulos do que a própria tempestade acabando: é quando Jesus acorda. Nós temos uma menininha recém-nascida, e às vezes ela está no carrinho, e ela está chorando, e a gente não está na frente dos olhos dela, mas a gente está falando: filha, a gente está aqui. Aconteceu isso até hoje: filha, o papai está aqui, o papai está aqui. E ela não parava de chorar, até que eu saí e de uma voz me transformei em uma cena, uma imagem. Ela olhou para mim e abriu um sorriso e parou de chorar. Com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que aprender a orar lindo e a pedir de maneira correta. Jesus, eu sei que o Senhor está, mas eu preciso urgentemente te ver. Jesus, eu sei que o Senhor é real, mas me dá um sinal das tuas mãos. Jesus, eu não sei como eu vou ver e sentir, mas eu preciso. Entende que a oração certa traz a resposta real que a gente precisa. Eu não estou te dando uma receita de bolo, eu só estou dizendo que existem maneiras de nós sufocarmos esses sentimentos, e o sentimento se constranger com o amor e o favor de Deus sobre nós. Eu poderia te contar as minhas histórias, mas eu perderia tempo demais. Eu só vou dizer para você o que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é acordado. Jesus não acordou por conta do vento. Jesus não acordou por conta da tempestade. Nem sequer as águas que invadiam o barco foram suficientes para acordar. Mas a voz de um discípulo
Lindo, se você soubesse que a tua voz é muito mais alta do que a tempestade que você vive, se você entendesse que para o Senhor é muito mais comovente a tua voz do que a tua dor, entende? É muito mais importante o que você diz do que o que você sente. Como assim, David? Eu só estou te dizendo que você tem que orar mais, lindo. Você tem que dobrar mais os teus joelhos. Você tem que falar mais para o Senhor o que você sente. Para de esconder no teu espírito a dor. Para de esconder como se não tivesse nada acontecendo. Não, grita, grita: Senhor, é o seguinte, eu até acredito que o Senhor está no controle, mas pelo amor, aparece, faz alguma coisa. Porque se a gente não fazer assim, além de ansioso, a gente vai ser hipócrita, porque é isso que a gente quer. Deus não está sujeito às nossas vontades, mas a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, lindo, eu imagino a coragem dos discípulos, porque eles estão com medo, mas não querem acordar, porque não sabia que você não vai acordar de mau humor. Acorda, mas daí nós vamos morrer. Aí um perguntou: pô, acorda o homem ou não acorda o homem? E aí, irmão, o que nós faz? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda, irmão? Acorda ou não acorda? Então toma coragem você, irmão. Acorda você, acorda o mestre, começa a gritar. Não tenta esconder e fingir que está tudo bem do jeitinho que está. Não. Acorda, coloca para fora, diz, rasga o coração. Diz para o Senhor Jesus: eu estou ansioso mesmo. Eu sou ansioso mesmo. Eu preciso que o Senhor apareça de algum jeito, preciso que o Senhor fale, mostre. Usa um profeta, me dá um sonho. Coloca esse menino para pregar alguma coisa que eu preciso ouvir agora. Mas provoca, entendeu? Provoca, sacode. A Bíblia diz que Jesus acordou. Quem me acordou? Parece que eu vejo tudo assim, ó. Aí a palavra de Jesus é: vocês ainda não aprenderam. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é um processo. Vocês vão andar comigo e vão continuar aprendendo. Não resolve de uma história. Vocês ainda não aprenderam. Acalmem. Olha que legal. Jesus acalmou aqui primeiro, para depois acalmar aqui. Acalmem. Aí ele olhou para o vento: aquieta-te, vento. O que é mais fácil? Aquietar o vento ou acalmar aqui? Seja sincero, lindo. É mais fácil de Jesus parar a terra do que acalmar a tempestade que acontece dentro do nosso coração muitas das vezes. Mas Jesus demonstra de maneira clara que Ele se preocupa mais com o que acontece aqui do que o que acontece aqui. Lindos, acalma o coraçãozinho de vocês. O vento, cala a boca, baixa a bola. A Bíblia diz que o vento fez assim, ó. Mas eu imagino que o coração dos discípulos ficou aqui, ó. Tudo olhando para Jesus assim, ó. Terminei de ler esse texto feliz. Quando li e reli, entendendo nessa perspectiva, eu terminei feliz. Terminei assim dizendo: ufa, Jesus, então segue o jogo. Glória a Deus. Pode acordar, Pedrinho, amanhã tem campeonato. Eu entendi, está tudo dominado. Nossa humanidade vai sendo aplacada a cada dia. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, menos medo nós temos. Quanto mais nós oramos, mais experiências com Jesus nós nutrimos dentro do nosso coração. Não acontece de um dia para a noite, se acontece no caminho. Acontece caminhando com Jesus. Então, basicamente hoje eu sou ansioso, amanhã vou ser um pouco menos, depois de amanhã menos ainda, e depois de amanhã muito menos do que ontem, mês que vem quase nada, até uma hora que eu pegue a almofada, deite no lado de Jesus e deixe o pau torar para dentro do barco. Dá uma almofadinha, papai. Aí você deita no ladinho do papai. Fala: Jesus, não deixa ninguém acordar nós, não. Porque se o Senhor falou que vai nós chegar no outro lado, nós vamos chegar no outro lado.
Não importa o tamanho da onda, não importa a intensidade da tempestade, o que importa é saber que o Senhor que está, faz, e se acontecer aqui dentro um desespero, o Senhor acorda. Mas entendo que quanto mais caminho, menos preciso te acordar. Meu lindo, se você está ansioso, fique tranquilo, isso é normal. Não é falta de Deus, não é falta de Jesus, não. Fica tranquilo, isso é coisa da gente, faz parte. Mas deixa eu te falar um negócio. Quanto mais você conhecer a Jesus, quanto mais, sabe, você experimentar da graça, do amor e do cuidado de Jesus, mais segurança você vai ter, mais certeza você vai ter. E a certeza, ela vai aplacando o medo. E aí sim, quanto menos medo, menos ansiedade. Quanto mais segurança no Deus que você serve, sabe, menos ansiedade. E aí você vai viver menos ansiedade hoje, bem menos amanhã. E lembre-se, até uma hora que você consiga descansar aonde Ele descansa, e andar aonde Ele anda, agir aonde Ele age, e saber que Ele não só está no controle, Ele faz. A terceira mensagem da série Prioridade. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre prioridades, o que de verdade precisamos, o que falta em nós. E a mensagem de agora, eu quero falar com você sobre uma palavra muito importante: confiança. E é uma pergunta: aonde está a sua confiança? Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Nós temos eu tenho um sonho para 2023. O meu sonho para 2023 é terminar o ano celebrando uma marca histórica. Se inscrever. Então dá uma conferida. Se você já se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Tá aparecendo os trenozinhos do Papai Noel. Então se inscreve, gente. Obrigado quem trouxe o sininho. Viaja comigo pelo Brasil com o sininho. E outra, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos, nem que seja por indireta. Manda no grupo de família que deu confusão em outubro, e em novembro, manda. E em dezembro na Copa do Mundo também, manda para todo mundo. É só confusão que a gente viveu os últimos dias. E que esta palavra alcance o seu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos, número 20. Número 20, versículo 7. Por favor. 27. Diz o seguinte: uns confiam em cavalos, outros em carruagens, mas nós confiamos no Senhor. Fala para a pessoa assim: você pode confiar em quem você quiser. Fala, pode provocar, porque ela não. Fala, você pode confiar em quem você quiser, mas eu confio. Não iremos ficar com a vida desorganizada, porque se Ele é a nossa base de confiança, se Ele é exatamente isso, lembre-se de uma canção que para mim cantava muito quando eu era criança: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem tem nada. Um homem chamado Michael Brooker começou um discurso em 1989, contando uma história de uma embarcação, de um navio de marinheiros que ficaram à deriva dentro do seu barco devido a uma tempestade que havia assolado eles. Eles estavam à deriva com um equipamento muito danificado, já desidratados, com muita fome, quando de repente avistaram uma embarcação
a uma certa distância, que conseguiram enviar um sinal, que eu acredito, pelo que li, que era código Morse. No sinal que eles enviaram, eles diziam: estamos com sede, nos envie água. E o navio que estava próximo respondeu: lance o balde. Aí o comandante daquele barco que estava sendo assolado, que tinha sido assolado, pensou: bom, mas como assim jogar o balde na água? A gente está no oceano. E aí ele enviou a mesma mensagem: envia-nos água. E o comandante do outro barco replicou a mensagem dizendo: lance o balde. Bom, o comandante, entendendo que os marinheiros estavam morrendo e não daria tempo nem de chegar talvez até aquela embarcação, porque não havia como chegar devido ao estado do barco, entendeu que a última ou a única chance que tinha era lançar o balde efetivamente na água. E quando lançou o balde, puxou uma água espumante, meio turva, doce. O barco estava entre uma divisa de águas entre o rio Amazonas e o oceano. E a água que eles estavam em cima era doce. Tudo o que eles precisavam estava embaixo deles, estava à disposição deles. Mas como o olhar estava amedrontado, o coração fragilizado, a carne física cansada, não pararam para observar que na água havia dois tons. Um que tinha um tom oceânico, de águas salgadas, mas o outro de água doce. Resumindo a história, eles sobreviveram. Pegaram daquela água, beberam, foram resgatados posteriormente. E a única coisa que você precisa saber dessa história, e o que se aplica a você, que tudo o que você precisa já tem, já existe, está preparado, está pronto e está perto de você. Eu vou melhorar. Nós aprendemos desde criança que os nossos olhos falam a verdade. Como assim, Dave? Nós confiamos no que os olhos enxergam. Nós acreditamos no que os nossos ouvidos ouvem. Nós acreditamos no que sentimos. Nós acreditamos em sensações. Nós acreditamos porque é tangível. Você já viu que muitas pessoas só conseguem acreditar se ver, se tocar, não é verdade? É assim que é o ser humano. E isso só nos limita em uma circunstância aonde os nossos olhos já não nos servem mais. Isso nos limita onde as sensações não são mais tangíveis. Isso nos limita em alguns ambientes da vida aonde a lógica do que aprendemos a vida inteira não é mais aplicável. Porque eu não sei se você compreende, mas grande parte da nossa história sempre acaba fugindo do roteiro. Sempre acaba mudando, sempre é surpresa, novidade. E a nossa confiança meio que todos os dias acaba se esvaindo de alguma forma. Confiamos em uma pessoa, essa pessoa é movida e a nossa confiança vai embora. Confiamos em uma pesquisa, a pesquisa muda e a gente vai embora. A gente confia numa estatística, de repente algo vem e choca com a estatística. A gente acredita na solidez de uma marca, de repente essa marca vem e diz que está falida. A gente confia em uma pessoa e de repente a pessoa nos trai. A gente confia no nosso coração, mas as metas de 2022 ainda nenhuma foi cumprida. A gente deposita a nossa confiança no dinheiro e o dinheiro acaba. A gente deposita a nossa confiança no sucesso, sempre vem alguém que brilha mais.
A gente confia a nossa confiança, a confiança parece pleonasmo, mas nós confiamos ou depositamos a nossa confiança, ancoramos ela em lugares que são instáveis e nos decepcionamos. Grande parte das pessoas que têm uma vida de fé frustrada foram frustradas porque colocaram a sua fé na pessoa errada. A gente chama isso de ancoragem. Ancoragem. Aonde você ancora determina no que você acredita. Aonde você se estabelece determina o que para você é real. Eu amo histórias, eu gosto de ler algumas histórias, e algumas viram perguntas que se tornam mensagens. Mas vi uma tragédia agora esses dias de 2009 de alguns jogadores da NFL aposentados, e eles foram pescar em um dia lindo de sol, entraram mar adentro. Vários, tinham pessoas da Florida University, tinham pessoas de Dallas, do time de Dallas, vários amigos antigos foram pescar. E nessa pescaria, quando chegou o final de tarde, um vento gelado rompeu o meio do mar, levou o sol, levou tudo, e aquela tempestade absurda começou. Quando a tempestade começou, o barco estava ancorado. E aí, meu lindo, eles não conseguiam sair daquele lugar. Quando um teve uma ideia, pega o motor e dá força total, e a gente vai tentar arrancar com tudo. Não conseguiram, pelo contrário, piorou, o barco trancou mais. Dias após, os corpos foram encontrados e apenas um homem estava vivo, um dos jogadores, já desidratado, à beira da morte, mas conseguiram salvá-lo. Os órgãos oficiais da época fizeram uma investigação para determinar a causa da morte. Já visto, eram pessoas muito importantes, e o motivo da morte foi a ancoragem errada. E eu, quando li isso, meu olhinho fez assim, ó. Falei, é verdade. Quando nós ancoramos a nossa vida, quando depositamos a nossa confiança naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é poderoso, naquilo que de verdade não tem substância, nós seremos frustrados. Aquilo que nós depositamos a nossa confiança vai nos frustrar. E talvez você não perceba, mas existe um oceano de gente frustrada caminhando à nossa volta. Gente frustrada com Deus porque depositou a culpa em um homem que falava sobre Deus. Gente frustrada com a família porque lastreou a sua família em um modelo errado. Gente frustrada nos negócios porque acreditou num conselho de alguém. Está todos os dias alguém frustrado porque copiou um modelo errado. Todos os dias tem alguém desistindo do casamento porque está lastreando a vida em um casamento que fracassou. Todos os dias tem gente educando os filhos de maneira errada porque está reproduzindo o que viveu, ou seja, aonde lastreou, aonde ancorou a sua vida. E a loucura de tudo isso é que muitas pessoas experimentarão a morte antes de conhecer a vida. Muitos precisarão o fundo do poço para descobrir que algumas coisas não faziam tanto sentido. Posso falar algo com propriedade para você? Tem algumas coisas que as pessoas acham que são importantes, mas que são extremamente imbecis, que são passageiras demais para se dar tanto valor. E uma delas se chama dinheiro. Dinheiro perde-se o valor muito rápido. Uns têm muitos, outros têm pouco, e a vida voa. E dinheiro serve para estações e momentos, mas não compram plenitude. E tem gente que ancorou a vida na ambição do dinheiro.
e vivem uma vida desesperadora atrás daquilo, trabalham loucamente, sabe, vivem escravizados naquilo, até que um dia descobrem que tem muito dinheiro suficiente que nem conseguem gastar, que uma geração após não consegue gastar. E aí nesse dia essa pessoa vai tentar descansar e vai descobrir que aquele dinheiro não é a razão do seu descanso, porque não serve para nada se você não tiver mais uma família, não serve para nada se você não tiver uma vida genuína com Jesus. Sempre vai faltar algo lá dentro, e um eco tão absurdo que quanto mais tempo passa, mais alto fica, mais sensação de atraso se tem. Eu falei essa semana com um bilionário. Eu sou muito curioso, eu gosto de perguntar de valor. Quanto custa? Só que eu estou aprendendo a controlar a minha ansiedade para fazer perguntas certas. Eu pergunto, por exemplo, quanto tempo você dedica para sua família? Aí a pessoa fica assim, porque a gente que trabalha muito, né? A gente acaba ficando bastante tempo longe, né? Por conta das prioridades. Aí eu fico assim, oh, pobrezinho. Alguém está vendo o filho dele crescer e está recebendo para isso. E todas as vezes eu termino com um sentimento de dó. E normalmente quem fala com vergonha. Tem gente que deposita sua confiança na fama. Ai, que coisa. Sempre vai ter alguém muito mais famoso que você. Eu acho engraçado as pessoas assim comigo, né? Eu entro num ambiente, tem 10 pessoas. Às vezes as 10 podem me conhecer, mas normalmente 2 conhecem. E vem às vezes uma tira foto, as outras 8 ficam assim: quem é essa pessoa? Agora tem gente que chega e todo mundo sabe quem é. Agora tem gente que nem chegar pode. Ou seja, algumas coisas na vida são infinitas, e se a minha base for aquilo, eu sempre vou ficar frustrado. Por exemplo, eu estou esses dias num lugar, no aeroporto, começou a dar ruim, foto, e tiroteio, só foto, e uma fila de gente, irmão. Eu fiquei, nossa, que isso, hein? Só que tinha uma mulher que vendia sabonete, assim, que estava pertinho, sabe aquele sabonetinho de lembrança e tal? Ela entrou na fila, mas ela já tinha me visto. Eu estranhei. Aí ela chegou, tirou foto e perguntou assim: desculpa te perguntar, mas quem você é? Ela tirou a foto só para garantir, né? Vai que alguém famoso, e eu garanti a foto. Se a nossa fé estiver nisso, a nossa confiança, a vida vai muito rápido. Se a nossa fé, se a nossa confiança estiver lastreado nas pesquisas, a gente vai de mal a pior. Se a nossa confiança estiver na política, a gente vai de mal a pior. Todas as vezes que a nossa confiança está no lugar errado, a gente vai de mal a pior. O salmista é muito inteligente. Ele diz: a nossa confiança não está nos carros, diga-se carruagem, nem nos cavalos. A nossa confiança está no Senhor. O Max Lucado, em 89, escreveu um livro chamado 6 horas de uma tarde, ou 6 horas de uma sexta-feira. Me fugiu o nome completo, mas eu achei interessante porque o nome do furacão que ele enfrentou é o meu nome, Dave. Furacão. Amém. Amém, né? Furacãozinho assim. Somente. Mas eu achei interessante porque o nome do furacão era Davis. Mas o que é mais maneiro de tudo, eu gravei por causa disso, mas daí o mais maneiro é o seguinte: o Max Lucado
comprou uma embarcação, uma casa-barco. Inexperiente com navegação lá na Flórida. E o barco estava no rio Miami e estava para vir o furacão Davis. Aí ele, inexperiente, chamou alguns amigos para preparar a embarcação pro tornado, né? Porque estava vindo, pro furacão Davis. E ele amarrou tanto o barco, mas tanto o barco, que parecia que o barco estava numa teia de aranha. Ele amarrou em uns postes que tinham na água de cais, amarrou em outros barcos e amarrou numas árvores que estavam na terra. Uma loucura. Dentro desse embaraço de cordas cujo qual ele amarrava o barco, um senhor loiro, parecia aqueles personagens de filme, aqueles heróis de filme, chegou para ele e disse: vocês estão fazendo errado. Um senhor experiente falou: se vocês amarrarem o barco na terra, o furacão vai lamber essas árvores e tudo, e a embarcação de vocês vai vir longe. Se vocês colocarem em outros barcos, os próprios barcos destruirão os barcos. Se eu puder dar um conselho, uma âncora em cada parte do barco, em cada lado, era um barco quadrado. E ele disse isso aqui: lance 4 âncoras no mais profundo lugar, e ore a Deus para que nenhum mal aconteça. O homem foi embora. E o barco? Eu sei que você fica já assim, o barco. E o Dave? Veio. Eu não quero que você pense nisso agora. Eu quero que você entenda o que é esse lugar profundo. Meu lindo, eu preciso que você aprenda de uma vez por todas, e nunca mais você vai se desesperar. A Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a sua família estiver, permaneceu de pé. Pausa dramática. Aonde está baseada a tua família? No filme? Na novela que você assistiu? Aonde está baseada a tua empresa? No analista de finanças, que muda de opinião toda hora? Você sabia que o meteorologista, ele tem margem de erro? Ele diz que dá sol, mas pode dar chuva. Ele diz que dá chuva, mas pode dar sol. Você sabia que o economista erra? Você sabia que homens erram? Você sabia que nós, você, somos extremamente falhos? Então, bebê, como pode termos coragem de ancorar a nossa confiança na gente? Como pode termos coragem de ancorar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa fé em lugares aonde o furacão lambe, aonde a tempestade pega? Lindo, vai para as águas profundas, vai para os lugares profundos, vai para um lugar oh aleluia, aonde a sua fé é inabalável, aonde a sua convicção em Jesus é indestrutível. Oh lindo, eu conheço gente assim, e é maravilhoso estar perto. Eu não sei se você já conheceu alguém que pode estar acontecendo a maior tempestade do mundo, você conversa com ela e tem um sorriso no rosto, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de bênçãos, e você diz: como é que pode? Está tudo acontecendo de mal na nossa volta, e essa pessoa consegue nutrir tamanha esperança.
O segredo dela é um só. A esperança dela não está ancorada neste tempo, não está ancorada nas estações de agora, mas naquele que vive e reina para todo sempre. A rocha inabalável. O nome é, por mais frágil que os relacionamentos humanos são, tudo aquilo que você ancora na rocha que é Jesus se torna inabalável. Então, não estou mais pregando para homens qualquer, não estou pregando mais para mulheres qualquer. Se a sua confiança estiver em Jesus, sim, você é inabalável. Foi fazer o exame de ultrassom, e no exame de ultrassom deu que a criança tinha um defeito de formação. E o médico falou para ela: olha, seu filho vai nascer com defeitos e provavelmente nasça morto. Essa mulher disse para o médico: o meu filho vai nascer bem, vai nascer saudável, e o Senhor vai ver com os seus próprios olhos. Tá vendo? Quando o testemunho é do outro, a gente consegue, mas entende que para falar isso tem que ser. A âncora, irmão, não tem que estar na rocha, tem que estar cravada. Resumindo a história, eu acho que você já sabe. O médico olhou para ela e disse com muita, assim, com um tom de piada: você acredita no que você diz? Riu, virou as costas e é isso. Tá bom. Os pais começaram a orar e a oração era: Jesus, que o meu filho nasça, e que aquele médico que disse o contrário seja envergonhado pelo poder que há no teu nome. Veja, eu sei que existem diagnósticos que são irreversíveis, e eu sei que tem coisas que o Senhor permite. Não estou falando que essa é uma doutrina, estou falando que é uma experiência de alguém que depositou toda a sua confiança no Senhor, e o propósito foi cumprido. No parto, todos os médicos estavam preparados para tirar uma criança com problema de formação. Quando a criança veio à luz, todas as vezes que depositamos nossa confiança no Senhor Jesus, nossa fé se torna inabalável. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a dor que te causa, eu não sei o motivo ou a razão que você parou num vídeo como esse, mas eu só quero que você saiba: se a sua confiança estiver em Jesus, se prepare, porque nenhuma tempestade, nada nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Inabalável. Jesus, recolhemos nossas âncoras, tiramos de onde não deveríamos ter colocado, tiramos de homens, tiramos de diagnósticos, tiramos, Senhor Jesus, de pesquisas, tiramos, Senhor Jesus, daquilo que é o comum, daquilo que perde o sentido, daquilo que perde o valor, e colocamos em Ti, Jesus, aonde a lógica não alcança, aonde o infinito se apresenta, aonde o impossível é comum. Jesus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus.